dos trabalhos da nossa comissão, a ex-presidente do Parlamento Helênico, que vai nos comentar do sucesso e do insucesso num sistema de securitização de dívida na Grécia, no período em que ela presidiu o Congresso. Deputada Zoe Constantopoulos, com a palavra. Muitíssimo obrigada, e eu gostaria de, do fundo do meu coração, agradecer à comissão pela iniciativa de me convidar. O meu nome é Zoe Constantopoulos, eu sou advogada e, no momento, eu sou a presidente do Course to Freedom, que é uma parceria política que busca a liberação da Grécia, do meu país, desse sistema de débito e de um memorando de débito. E eu fui a presidente do parlamento na Grécia de fevereiro até setembro de 2015. Com essa capacidade como presidente do parlamento, eu tomei a iniciativa de formar o Comitê da Verdade sobre Dívidas Públicas, e esse foi um comitê internacional de especialistas, acadêmicos, juristas, ativistas do mundo inteiro. Nós tivemos a honra de ter entre os membros a Maria Lucia Fattorelli, que nos deu uma visão muito intrínseca sobre o trabalho e também as descobertas que foram feitas pelo comitê, e essa foi a primeira e a única, até agora, instituição ou comissão institucional que já foi criado no Comitê Europeu para poder fazer e auditorar qualquer tipo de avaliação legal sobre débitos públicos. Até hoje, o dia de hoje, esse ainda é a única auditoria ou comitê de avaliação sobre débitos que foi feito na Europa. Esse foi chamado de Comitê da Verdade para poder enfatizar dois aspectos muito importantes. O direito fundamental do povo de conhecer a verdade sobre como o débito que é imposto sobre o povo é criado e como ele foi criado e inflacionado. Outra coisa seria a natureza criminal da imposição desse crime, o que leva à destruição da própria população. Eu acredito que os trabalhos e as descobertas desse comitê são uma chave internacional, e eu tenho muita felicidade de poder compartilhar com vocês essa experiência. Eu também acredito que ter a população grega, fazer com que a população grega saiba os detalhes de tudo que aconteceu ou está acontecendo na América Latina e no Brasil durante os anos 80, com o envolvimento do FMI, do Banco Mundial, e também se nós soubéssemos a experiência que aconteceu aqui na América Latina, muito do sofrimento teria sido evitado para o nosso povo. Hoje nós temos uma chance contrária, que é a chance de poder mostrar para vocês a experiência horrível que a Grécia teve nos últimos 6 anos e meio, também o período no qual o país tem sido sujeito a esse regime de memorando. Eu sei que muitos de vocês talvez não estejam familiarizados com o que tem acontecido na Grécia, e é por isso que eu acredito ser muito importante poder resumir a situação para vocês. Porque, até onde eu entendo, o que tem acontecido na Grécia, na verdade, vai ser importado em um contexto diferente para o Brasil. Então, já foi disseminado pela Europa com a participação do FMI, e é muito importante compartilhar conhecimento e experiência para que assim nós possamos evitar o pior. O pior não apenas sendo a miséria, mas sim uma violação total da democracia e a supressão da liberdade. Eu gostaria, então, de falar sobre como são as coisas na Grécia desde 2010. Em 2010, o povo grego, de uma hora para outra, ficou sabendo que o seu país estava super endividado e prestes a entrar em bancarrotas, que era preciso fazer sacrifícios extremos para que a Grécia fosse salva. Ao mesmo tempo, o povo grego foi
foi mostrado na mídia internacional como sendo preguiçoso, corrupto, que vivia além do que gerava. Também foi dito que a receita para a salvação era entrar em acordos de empréstimos com instituições da União Europeia e também o FMI, sobretudo o Comitê Europeu, o Banco Central Europeu, o FMI e também uma organização que foi criada naquela época, que era o European Facility, que seriam como credores gregos que ajudariam com que a Grécia pagasse suas dívidas. Esse acordo ele foi ligado a um memorando de entendimento que ditava medidas e políticas que deveriam ser tomadas pelos governos e votada pelo parlamento para que esse empréstimo fosse efetivo. Se esse nascimento ou se esse empréstimo tivesse ligado a procedimentos, estavam ligados a procedimentos extorsionistas, então foram procedimentos extrajudiciais pedindo aos membros do Congresso que votassem o que estava sendo ditado pelos credores ou deixar que o país morresse. Ou seja, uma série de novas ferramentas e mecanismos, incluindo o IFSF e também o fundo do Comitê Helênico, um fundo de recursos privados, ou a Sociedade Anônima foi criada. E aí, com isso, um grupo ou um corpo de pessoas não eleitas, que seriam o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, se tornaram supervisores do país, supervisores da Grécia, o que nós chamamos de Troika. Medidas tais como imposição de impostos, cortes de pensões, salários, cortes no gasto público, saúde, educação, seguro social, tornaram-se um fardo, o que gerou uma crise econômica e humanitária. Nós tivemos um aumento em torno de 30% de desemprego, que significa mais de 60% para a população mais jovem e 70% para mulheres jovens. Estamos falando de 1,5 milhão de pessoas numa população ativa de 3 milhões e meio. 380 jovens cientistas tiveram que emigrar para fora da Grécia por falta de empregos no país. Um em cada duas crianças foram relatadas como que estavam vivendo abaixo da linha da pobreza. Uma em cada dois pensionistas são relatados como vivendo abaixo da linha, estando vivendo abaixo da linha da pobreza. 300 mil empresas foram fechadas entre 2012 e 2013 e 300 mil famílias foram relatadas como vivendo sem energia durante meses e até anos. Durante essa época, nós tivemos pessoas que morreram tentando chegar ao sul, e também tivemos explosões de suicídios por causa do desespero. E durante esse mesmo período, o débito para o qual todas essas medidas foram fabricadas e criadas e tomadas e ditadas, ao invés de diminuir, ele aumentou. Mas aí, em 2009, o débito público era menos de 120% do PIB. E em 2015, já tinha chegado a 180% do PIB. Mas o que foi a parte mais grave? É que esse débito que estava sendo usado como um pretexto e ferramenta para a população, para a subordinação da população a essas medidas extremas, nunca foram investigados. Eles nunca tinham sido auditados, investigados e analisados.
E é aí aonde o trabalho desse comitê da verdade sobre débitos públicos acabou descobrindo no dia 1º de abril de 2015, sob o auspício do Parlamento, com o direito e a prerrogativa de analisar todos os débitos públicos. Eu gostaria apenas de dizer que esse comitê é a razão principal pela qual hoje ninguém pode argumentar de que o débito da Grécia deveria ser repago. Esse comitê também é a razão principal para grandes imposições e também grandes extorsões dirigidas contra a Grécia e a população grega pelos credores no verão de 2015. Esse comitê também é uma das razões pela qual o Parlamento foi dissolvido em agosto e setembro de 2015, porque, ao contrário do povo e também ao contrário daqueles que servem a justiça e a democracia e a liberdade, existem pessoas que não querem que o povo saiba a verdade, existem pessoas que não querem que a verdade seja conhecida, existem pessoas que preferem apresentar subordinação, instrumentos de subordinação e apresentar ferramentas de escravidão, tais como o mecanismo de pagamento de débito, como sendo mecanismos que são feitos para aliviar uma crise econômica. Mas a lição principal que nós aprendemos na Grécia e pelos gregos, a lição principal que foi aprendida através do exame do débito grego, a lição principal que eu acredito que é importante para que vocês considerem é que o que é realmente apresentado geralmente como sendo um procedimento econômico-financeiro, aquilo que é geralmente apresentado como técnico e tecnocrata, na verdade, não é apenas isso. Ao invés disso, na verdade, é uma espécie de um caminho, uma espécie de cobertura, uma espécie de escudo ou pretexto para fazer com que políticos que estão em determinadas posições de poder e também um regime totalitário seja instalado em países onde a democracia deveria reinar. Quais foram as lições que nós aprendemos a partir dessa operação, desse Comitê da Verdade do Débito ou da Dívida? Bom, em primeiro lugar, a dívida, na verdade, foi o resultado de práticas ilegais e inconstitucionais, tanto pelo governo grego como também pelos credores internacionais. Foi criado como uma violação das leis internacionais, incluindo uma violação do Estatuto do Fundo Monetário Internacional. Não foi o resultado de gastos públicos pelo povo, aliás, para o povo, com interesse para o povo. São gastos públicos na Grécia, apesar de tudo que a televisão fala, na verdade, o débito público foi muito menor do que muitos setores de toda a Europa, exceto a parte da defesa. Na verdade, a defesa é o setor onde milhares de casos de corrupções foram revelados, casos de corrupção que envolviam tanto oficiais do governo como também empresas internacionais de defesa, o que envolveu grandes nomes do governo internacional, como da França, da Alemanha e dos Estados Unidos, etc. Lições que nós aprendemos e também os problemas que foram relatados pelo comitê em 2015 e também em setembro de 2015 mostram que o que estava sendo dado para a Grécia como um empréstimo e o que estava sendo direto, de certa forma, para a Grécia como dinheiro para ajudar a sua economia ou como dinheiro para poder, digamos assim, salvar a Grécia, conforme foi dito, na verdade, nunca foi dirigido ao orçamento grego. Na verdade, 92% desse orçamento foi redirecionado aos credores e, para ser mais precisa, eu deveria sobressaltar que, na verdade,
verdade, não sequer há prova de que todo esse dinheiro, 92% dos empréstimos, sequer chegaram às contas gregas. E depois foi comprovado que ou mostrado que o repagamento dos débitos gregos significava, na verdade, uma violação das regras democráticas e dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais e também dos direitos nacionais e constitucionais. E tudo isso foi substanciado, mostrando que os débitos da Grécia não poderiam ser pagos sem diminuir o bem-estar de toda a população. E foi demonstrado que o débito da Grécia, na verdade, é de fato ilegal, ilegítimo, odioso e insustentável. O que é de extrema importância que vocês saibam, o que é de extrema importância que vocês saibam no contexto da discussão que está sendo feita aqui no Brasil sobre essa lei que vocês estão examinando, é que o que foi desenhado e efetuado para a Grécia, como que chamaram de plano de salvamento, foi um ato criminoso e que os jogadores internacionais ou instituições internacionais, atores internacionais como o FMI, tinham conhecimento dos efeitos criminosos que essa medida iria causar. Existem documentos confidenciais do FMI que são revisados e analisados, já foram revisados e analisados, que mostram que havia um conhecimento por parte do FMI desde 2010 e mesmo desde o início de que as medidas que estavam sendo ditadas e os empréstimos que estavam sendo feitos para aliviar o débito da Grécia, na verdade, poderiam levar a grandes recessões de longo prazo, e instabilidade e também a uma ruptura do tecido social, e isso está registrado. Foi mostrado que já era sabido desde 2010 que a solução não era colocar um fardo em cima do país com mais empréstimos. A solução seria que os débitos fossem analisados e destruídos. Mas para você destruir o débito público significaria grandes perdas para o setor privado, para os jogadores ou atores do setor privado, sobretudo para os bancos privados na Alemanha e na França, que faziam com que criaram um nível de austeridade na Grécia com bilhões de dólares. E depois foi decidido salvar os bancos alemães e ingleses, aliás, os bancos alemães e franceses, ao invés de salvar a população grega. E depois foi decidido que seria melhor colocar mais empréstimos, sobrecarregar o país com mais empréstimos para poder aliviar no primeiro período os bancos franceses e alemães que se livraram dos títulos que eles tinham, e no segundo período os bancos gregos que receberam bilhões, centenas ou dezenas de bilhões de dólares, de euros, para que eles pudessem se salvar, enquanto que a sociedade grega estava sendo assassinada, estava sendo morta através dessas medidas, por causa dessas medidas. O que tem sido colocado como prova até agora? Bom, a prova é de que esses mecanismos elaborados que foram criados e esses procedimentos técnicos que foram instalados, e aqui eu gostaria de concentrar-me no IFSF, que foram apenas ferramentas que foram usadas para subordinar o país, foram apenas ferramentas utilizadas para facilitar os jogos do setor privado, foram ferramentas para fraudar a sociedade e para causar danos ao interesse público. O
o IFSF foi algo que nunca tinha sido visto antes, algo que tinha sido construído apenas foi construído daquela vez e criado em maio de 2015 como uma Société Anonyme, Sociedade Anônima em francês, baseada em Luxemburgo, foi vista como um veículo que foi composto por 17 estados europeus como seus sócios e ela foi revestida com o objetivo de criar ferramentas financeiras sem ser por si só uma instituição financeira. Os Estados-membros eram garantidores desses instrumentos financeiros e ficou ligado tinha uma ligação direta com os pré-requisitos do FMI, ou seja, como se fosse uma demanda, uma exigência do FMI para que esses acordos e esses memorandos fossem assinados e que para que essas restrições fossem impostas à Grécia. Eu entendo que o que vocês estão examinando, que o Senado está examinando nesse caso como uma nova lei, é uma construção bastante análoga. E quando nós examinamos os seus parâmetros técnicos, eu não poderia dizer o meu conselho, mas a minha experiência que eu gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras é que vocês nunca devem negar a repercussão política. Nunca neguem ou renunciem o tipo de ação, esse tipo de ação, porque ele vai retirar a soberania democrática dos estados e das regiões, e também vocês não podem ignorar o fato de que esse tipo de ação pode remover ou tirar direitos democráticos do povo. O que tem acontecido com o meu país soma não apenas a um crime, não é apenas um crime contra a humanidade, mas também um golpe contra a democracia. Nenhum tipo de consideração financeira e nenhum tipo de construção financeira pode justificar a violação da democracia. Nenhum tipo de consideração econômica pode justificar a violação da liberdade humana e também da dignidade humana. Eu espero que o exemplo da Grécia sirva como um exemplo para que vocês considerem, que vocês resistam, que vocês recusem essas imposições econômicas e do FMI e que vocês possam exigir aquilo que vocês fazem, que é defender a democracia e a soberania. Muitíssimo obrigada.